E a gente vai voltar de novo, né? Com aquele caso da Madeleine McCann. Sim. De Eu só novo, vou pegar o nome da outra família aqui. então, e tem reviravoltas. Só que, tipo assim, essa reviravolta eu não concordo muito com essa reviravolta. Pois é. E a menina Porque teve que deletar o perfil? quem teve que deletar o perfil? A que diz que é Madeleine, só que ela criou outro. Mas, tipo, ela tá falando ainda que ela é a Madeleine McCann. Agora, a moça que está assessorando ela deixou ela fazer o DNA para outra família, não sei se chegou a fazer. E ela ainda dizem que a família da Madeleine também vai pedir o DNA. Então, é que nem eu tava te falando, né? Teve a reviravolta no caso. Que teve um cara, né, que ele faz reconhecimento facial por um aplicativo lá que você consegue colocar a imagem de uma pessoa e fazer a identificação facial. Só que tem um porém do porquê que eu não confio muito nesse aplicativo. Primeiro meu ponto, né, que eu vou te falar, é que, tipo assim, a menina, quando sumiu, era criança. Ela era ainda pequena. Ela ainda tinha dentes de leite, não estava ainda a formação certa. O rosto da menina ainda não estava na sua formação certa, porque até os 10, 11, até os 18, na verdade, a gente ainda vai mudando a nossa feição, porque a gente está em fase de desenvolvimento. No caso, a menina fala que ela está com 19 anos, essa menina que afirma que é Madeleine McCann. Se alguém sequestrou, ela pode muito bem dizer que tem uma outra idade para não ficar na cara, assim. Sim, ela pode falsificar a documentação e primeiro que ela pode também ter adotado essa menina ilegalmente. Tipo, uma pessoa que levou para adotar e ela adotou ilegalmente essa criança, e enfim, porque ela nega a mostrar fotos da menina quando criança e ainda ela se nega a querer fazer o DNA. E nesse negócio da reconstrução facial, a menina já está mais velha, gente. Ela não vai ter as mesmas feição. O povo querendo comparar dente. Gente, os dentes da menina agora já não é mais dente de leite, é dente de adulta. Eu, quando criança, já não sou mais a mesma pessoa. Tipo, a feição muda um pouco. Todos nós mudamos. Né? Muda tudo. Agora, uma coisa que realmente pode provar que a menina não é Madeleine McCann seria o teste de DNA, porque nada mais certo do que um teste de sangue para provar que a menina não é filha. Sim. E eles se recusam ainda a fazer. Então, só que a menina já é de maior, ela pode exigir, querer fazer, e outra que eles ficam tentando fazer, falar que a menina é doida, que a menina precisa de ajuda. Uma coisa que eu também não gostei é que passou nos jornais brasileiros que a menina precisa de um tratamento, porque realmente ela precisa de ajuda psiquiátrica. Gente, você não pode falar uma coisa, porque naquela época também outra criança sumiu. E poderia também ser essa menina que afirma ser Madeleine McCann. Porque ela não sabe quem realmente é os pais dela, ela está à procura. Porque eu tenho certeza que essa menina sabe que os pais que estão com ela não são os pais dela. Então ela procura a sua família verdadeira. E teve outra menina que sumiu. E outra, quando você me mandou aquele vídeo que eles estavam tentando ver se ela se parecia com a irmã mais velha de Madeleine McCann, ela se parece sim, tem muitos pontos que revelam aquele ponto que ela é a irmã de Madeleine McCann. Essa, no caso, é uma das crianças que estavam lá que não sequestraram, no caso. Os irmãos dela são mais novos. Então, e nesse ponto que pega é que, tipo assim, por que não levaram as outras duas crianças? Calma aí, eu não tô falando que tinha que ter levado, entendeu? Só que é meio suspeito, porque se a pessoa foi lá para sequestrar a criança, eles iam levar as outras duas gêmeas também. Porque se fosse tráfico humano, alguma coisa assim, eles vão levar. Pois é, ia levar as três até para. E o mais estranho é que as crianças, outras duas, não acordaram. Então, que entra naquela tese que a gente estava conversando naquele outro vídeo, que os pais teriam dado para a Madeleine e para as crianças uma dose para dormir, enquanto eles iriam almoçar, ou quer dizer, jantar lá com os amigos, para as crianças não acordarem. Só que, no caso, para a Madeleine, eles acabaram errando a dose desse medicamento e a menina teria vindo a falecer. Só que daí, como eles não sabiam explicar o porquê que eles tinham dado essa dose de medicamento, porque não pode dar a dose desse tipo de remédio que eles deram para a criança, eles resolveram falar que a menina sumiu.
E nesse daí, eles já tinham dado um sumiço, e outra porque a gente suspeita que tem muita gente envolvida nesse caso que não poderia ser revelado. Mas eu ainda assim suspeito dos pais, porque se Madeleine McCann não for essa garota, então a menina realmente está morta já há todos esses anos. E a gente quer o desfecho da história. Então, e é um caso que até hoje não tem solução, porque não teve rastro, acharam um vestígio de sangue, só que não acharam o corpo, não acharam a menina, e eles eram médicos, gente. A gente não pode descartar essa possibilidade, porque médico sabe fazer muito bem como sumir com provas, sumir com alguma coisa. E ainda mais naquela época lá, e que eu estava falando naquele vídeo também, que é muito suspeito não ter uma câmera de filmagem naquele prédio, sendo que naquela época já existia câmera de segurança. E não ter uma filmagem do prédio, nada. Eles devem ter pago o hotel, porque disseram lá que anotaram como é que as crianças iam ficar sozinhas e algum funcionário viu. Então, isso que é mais suspeito, porque, tipo assim, tudo favorece a família. Tudo favorece a família. Beleza. Ah, mas os policiais suspeitaram da família e tá. Gente, mas mesmo assim, não teve provas suficientes, porque praticamente é como se for, a pessoa sequestrou a criança e limpou todos os vestígios de ter levado a menina. Não teve um rastro, não teve ninguém. A única afirmação que teve foi a mulher que viu um cara carregando uma criança, só que depois foi comprovado, entre aspas, que era também um cara que estava lá passando as férias com o filho. Isso. E o mais estranho é que a criança poderia estar com o mesmo pijama rosa que a Madeleine estava usando. Então, e o que é mais suspeito que o hotel fala que era um menino. E por que o menino estava com um pijama rosa? Aí já vai vir os outros reclamar. Ai, gente, mas o menino também pode usar roupa rosa. Não, mas mesmo assim, gente, é que tá justamente com o mesmo pijama. Impossível, é muita coincidência. E nessa época não tinha essa coisa de dizer, esse mimimi que... Não vou dizer mimimi, que daí dizem que é preconceito. Na época já achavam que menina usava rosa e que o menino azul. Naquela época era esse o papo que tinha. Sim, porque naquela época ainda a gente tinha um grau de preconceito muito grande ainda naquele período de tempo até os dias de agora. Então, tipo assim, tinha pais que ainda naquela época também não aceitavam que seu filho seria gay ou tal, coisas assim do tipo. Eles não aceitavam. Então, muito se bate nessa tecla que, tipo, muito suspeito, a criança está com mesma cor de pijama e ainda o mesmo pijama igual. Sim. Outra coisa que eu penso assim, a criança tinha um tamanho que dava para botar dentro de uma mala, né? Não precisava nem, tipo, não sei se dá para falar no YouTube a palavra esquartejar, não precisava, porque o tamanho dava dentro de uma mala grande. Então, eu tinha até pensado numa hipótese de uma história no seguinte ponto. A menina talvez teria acordado e talvez ido atrás dos pais, e nisso ela caiu em algum lugar e ninguém conseguiu achar. Por quê? Ó, teve um caso que aconteceu num país aí, que agora eu não lembro o nome, de um cara, ele meio que já tinha uns problemas, assim, eu acho, na cabeça, e ele trabalhava no mercado. E ele saiu num dia de tempestade, né? Tava nevando, né? Tava bem frio. Ele saiu e foi para esse mercado. E ele tinha costume de se esconder em cima das prateleiras do mercado que tinha. E no caso, ele acabou caindo atrás dessas prateleiras, chamaram polícia para procurar o menino, e a única coisa que se sabia é que ele tinha saído no meio da nevasca. E não tinha aparecido. E, tipo, ninguém ouviu o menino gritando, ou um barulho estranho, ou cheiro forte atrás desse supermercado. Tipo, nunca ninguém tirou essas prateleiras do lugar. E o menino ficou lá e acabou morrendo, o menino. Só foram descobrir depois de 10 anos, que o corpo do menino estava atrás da prateleira, caído, e não tinha conseguido sair de lá, porque venderam o mercado, aí quando foram mexer lá para tirar as coisas, acharam o corpo do menino. Tá, mas tipo, nem quando limpava a prateleira? Não, então, isso que é mais estranho. Nunca ninguém sentiu cheiro, nunca ninguém ouviu nada e o menino ficou lá.
Estranho. E eu acho que também não limpavam também esse mercado, porque, tipo, nunca ninguém mexeu na prateleira, tipo, pra saber que o menino tava lá. Fiquei pensando nisso agora. E sabe aqueles frigoríficos que a gente vai, pega às vezes verdura, Danone? Era essas prateleiras aí, grandona aí. Mas mesmo assim ainda se limpa atrás desses negócios, porque pode ter barata, rato, outro tipo de É, bicho. Aí eu fiquei ainda me questionando, será que Madeleine não acordou, foi atrás dos pais e acabou caindo em algum lugar que ninguém viu e ninguém ouve e acabou que ela acabou morrendo ali e ninguém sabe até hoje? Só que daí me passa na cabeça também que não poderia ter nenhum tipo de algum lugar assim ali naquele prédio, né? Porque se vai criança com os pais, tem que ter segurança tripla, né? Porque são crianças pequenas. eu não sei, porque teve aquele caso da mulher do elevador que foi encontrada dentro da caixa d'água. E até hoje não se sabe como é que ela parou lá. Então, aquele caso também é suspeito pelo fato de, tipo, nas filmagens que a gente viu dessa mulher, ela tava, tipo, como se ela estivesse sendo perseguida por alguém Sim. e ela tava fugindo. Aí toda hora ela olhava para fora, só que não via ninguém. E depois foram descobrir que ela tava dentro da caixa d'água, morta. Tipo, ninguém sabe se foi alguém que jogou ou se ela que se matou ou se foi alguma coisa, porque ela parecia muito em pânico naquelas filmagens. Né? E hoje em dia não pode entrar lá dentro do hotel. E o mais foda é que aquele hotel já é marcado por várias coisas assim, porque já teve muitos serial killers também que já ficaram naquele hotel, já teve vários casos de suicídio e também boatos de quem ouviram vozes, né, dentro daquele hotel. Né? Mas ela também pode ter saído, como tu disse, e também pode ter andado vários quilômetros e não ter achado os pais. Então, só que mesmo assim, como que nunca ninguém achou um corpo ou nunca teve algum deslumbre de onde a menina poderia estar? Tipo, o mais sinistro é que nunca ninguém achou nada, nenhuma prova, nenhum vestígio, ninguém sabe de nada. Só Pois teve rumores. um rumor meu que eu penso, né, que nunca falaram, podem desmanchar o corpo por ácido. Mas daí eles iam levar, tipo, ia ter ainda um resquício, poderiam deixar pingar alguma coisa, teria alguma coisa. Tipo, eles podem muito bem ter pagado, porque que eu saiba, eles eram uma família Com de uma boa recurso. renda, né? Tipo, eles tinham dinheiro para isso. Então, é isso que pega. E também pode ser que ela tenha sido sequestrada, mas mesmo assim eu acho que algum dia alguém veria essa garota em algum lugar. Ela foi vista em vários lugares. Então, só que foram boatos que depois foram desmentidos, porque tinha muita gente que passava trote na época do sumiço dela. Sim. Isso que é o mais estranho. Aí tem uma imagem que eu não lembro em que país foi que fizeram, que tinha um homem e uma menina bem parecida com ela. Eu não sei se era saindo de algum lugar, se era mercado, alguma coisa assim. E a menina tinha as características parecidas, mas é que não dá para ver direito a imagem. Então, essa imagem é difícil de ver ela por causa que não dá para ver nitidamente, a câmera não era uma filmagem muito boa. É que nem quando as pessoas filmam alguma coisa assim, que eles querem provar que existe, só que a filmagem está um cocô, parece que foi filmado por uma GoPro bem ruim mesmo, aquela TechPix, não é tecnologia, não é magia, é tecnologia, porque, mano, nos tempos de agora, até hoje, ainda tem filmagens que são péssimas de qualidade, que a gente não consegue visualizar direito assim, o rosto da pessoa. Pois é, e daí sabia que essa menina, a assessora dela, né, que é médium, disse que ela recebeu umas ameaças graves de morte. Então, foi que eu tava falando ontem, que eu tava vendo outro vídeo de novo desse negócio da casa da Madeleine McCann. Aí o cara no vídeo fala, mano, que a menina tava recebendo vários hates nas contas sociais dela. Eu falei assim, gente, as pessoas estão metendo hate na menina, sendo que ela só quer descobrir quem é a família dela de verdade. E se realmente ela for Madeleine McCann, vocês estão criticando a menina por ela querer respostas. Aí a família quer falar, falou, assim, entre aspas, que ela queria já fama desde sempre, então ela está usando esse caso para conseguir repercussão e ficar famosa na internet.
Só que eu acho assim, ela vai usar um caso tão grave a esse ponto para conseguir fama, apesar que já teve casos de pessoas que mataram seu próprio filho para conseguir fama na internet. Sim. Mas eu acho assim, que se ela queria fama, ela tá procurando fama daí de uma maneira muito errada, porque depois da fama pode vir os haters, né, e massacrar ela e ainda fazer algum mal para ela. Então, tipo, eu acho muito arriscado você querer arrumar fama de uma maneira dessa. E seria muito maquiavélica da parte dela mexer com uma família que procura filha depois de tantos anos. 16 anos. Não, 16 anos, aí a menina vem e me descava esse caso assim, para ganhar fama. E outra coisa, essas ameaças de morte ela recebeu fora da internet também. Sim, falando que ela recebeu até cartas e gente falando que ia matar ela se ela não parasse com isso daí. E é muito suspeito, porque, tipo, do nada as pessoas querem matar alguém gratuitamente por ela querer respostas. Isso aí é que daí eu vou para a teoria que está envolvido os policiais, posso estar enganada, com a família, daí eu não sei o motivo por que queria matar e gente grande assim envolvida. Então, né, é como se eles quisessem, tipo, apagar pistas, apagar provas, mas também eles poderiam muito bem focar de, tipo, ela pode ser a outra menina que desapareceu, entendeu? Tipo, porque teve uma outra menina que desapareceu e pode ser essa menina que está procurando resposta. Além dela, apareceu uma outra menina agora que também acha que é Madeleine. Eu não vi essa Então, foto ainda. depois disso daí, apareceu várias outras, entendeu? Então, tipo assim, e eles não querem mostrar esses casos. Parece que eles estão tentando abafar ainda o caso. É muito estranho. Apesar da família da Madeleine McCann falar, não, eu quero fazer os testes de DNA e piriri, pode ser ainda suspeito, porque eles podem muito bem fazer o teste para não dar nenhuma suspeita e, enfim, acaba o caso. Tipo, prova que não é, e ainda continua a menina sumida, desaparecida. Porque uma hora tem que aparecer alguma coisa. Então, teria, né? O certo teria que aparecer alguma coisa. Agora, tá que nem aquele caso da Elisa Samúdio, né? Que foi morta pelo goleiro Bruno. E até hoje nunca ninguém achou corpo. Até a suspeita eu falei assim, não, eles levaram lá pro pântano e jogaram para os crocodilos comer, porque eu falei, impossível. Ou também. eles pegaram, colocaram o corpo da mulher no ácido e derreteram o corpo da mulher. Porque, assim, falar que foi os cachorros que comeu, eles não iam aguentar comer tanta carne assim. Ainda mais de humano. Então, tipo assim, eles comeriam até uma parte, mas não tudo. E ainda sobraria. E eu só era que era um cachorro grande, tipo Rottweiler. Então, só que eu não acredito que seja um cachorro. Eles podem ter feito qualquer outra coisa com o corpo e ter sumido. E ainda há uma pessoa que fala que tecnicamente não foi o Bruno que matou, mas sim os outros amigos. Só que mesmo assim, ele estava junto, gente. Não dá pra passar pano. Não, igual tem casos que um dia eu assisti um assassino, não lembro o nome, lá no Investigação Discovery. E ele tinha vários túneis grandes, assim, com pessoas que ele desmanchou no ácido. Tem também o Jeffrey Dahmer também, que pegava e colocava as pessoas no ácido também para poder tirar e ficar, que ele gostava de guardar os ossos, né? Ele guardava os ossos e também comia o coração. Meu Deus do céu, gente. Não sei se tu assistiu o documentário na Netflix. Tem um filme que é bem pior. O filme eu não quero assistir. Olha, eu acho assim que eles dão muito palco para esse tipo de coisa, porque assim, quando você faz uma série, um filme e ainda romantiza, porque é meio romantizado essas séries, esses filmes, eu acho que eles meio que dão brecha para outras pessoas cometerem a mesma coisa. Não falando que, mas as pessoas são adultas, elas sabem o que é certo e errado. Só que, gente, a gente tem que aceitar que tem outras pessoas que vivem em sociedade com a gente que tem algum transtorno de personalidade. Então, tipo assim, isso dá palco. E ainda eles romantizam, que nem no caso do Jeffrey Dahmer, meio que romantizaram o cara porque ele sofreu abandono pela mãe, sofreu abandono pelo pai, sofreu abandono por não sei o quê. Aí, qualquer pessoa que ele sentisse que ele ia sofrer um tipo de abandono, ele matava. Não era isso, gente. Ele gostava realmente de matar.
o outro caso dele é que eu achei muito errado o pai dele, desde que ele era criança, juntar os animais na rodovia para ele fazer os testes lá que ele queria. Então, você vê que seu filho tem um comportamento estranho desde pequeno, porque é um comportamento estranho, não é um comportamento normal. Ele pegar animais atropelados na estrada e meio que esumar o corpo dos animais para poder, tipo, ele nem empalhava, ele derretia o couro do animal para guardar os ossos. Não é tipo que nem aqueles caras que pegam o animal para empalhar, ele pegava para guardar os ossos. Ah, aqueles até é uma profissão hoje em dia para empalhar. Eu acho que é taxidermista, né, o nome dessa profissão, né? Taxidermia. Então, só que isso daí é uma profissão que eles usam até para fazer, tipo, miniaturas de ratinhos com roupinhas e, tipo, assim, em posições como se fosse gente fazendo piquenique. Isso é uma profissão. Agora, no caso do Jeffrey Dahmer, ele não queria para isso. Ele sentia prazer em dissecar o corpo e guardar os ossos dos animais. E, tipo, isso já era uma atitude estranha. E a mãe dele já percebia que era uma coisa estranha que o pai apoiava. E o pai deixou ela como louca, por causa que ela não apoiava. Sim, e você pode ver que mesmo depois que ele foi preso, que descobriram os corpos, o pai dele ainda ia lá, visitava, meio que passava a mão na cabeça do filho. Tipo, na série, né? Porque eu não sei se foi bem assim mesmo na vida real. Porque na série você sabe que eles meio que romantizam toda aquela história do menino sofrido, que foi abandonado pelos pais, e por Romantizaram até aquela a do Yoki, né? Aquela mulher, agora ela vai ser presa por falsificação de documentos. Não, e o mais horrendo é que você vê pessoas na internet quando assistem suas séries, como, tipo, ai, se o meu sequestrador fosse o Jeff Dahmer, aí você fica, what? O quê? Minha filha, acorda, acorda, sabe? Tipo, você fica chocado com a atitude de algumas pessoas. Não, mas é que nesse caso aí da Madeleine, é que eu falei esses outros casos porque eu pensei, né, que podiam ter desmanchado ela em ácido, né? Poderia, mas eu acho que eles não seriam tão objetivos em esconder tanto tempo. Ó, que nem eu tava falando do negócio de Jeff Dahmer, o povo sentia o mau cheiro saindo do apartamento dele. E só me surpreende muito que nunca ninguém, assim, nenhuma polícia naquela época tenha ido lá averiguar. Mas era só porque pessoas negras que estavam denunciando o Jeffrey Dahmer. E ele era branco. E naquela época o racismo era enorme. Enorme. Era uma coisa Eram absurda. pessoas negras e hispânicas. Então, e a polícia mesmo que cagava para aquele povo que estava ali e tipo assim, e ele estava num momento ali favorável a ele, porque ele foi morar logo num prédio onde só existia pessoas hispânicas e negras e ainda indianos, se eu não me engano, que também tinha lá naquele prédio onde ele morava. E ele se aproveitava disso. Só que daí depois não teve como fugir, que foi quando aquele rapaz conseguiu fugir de dentro do apartamento dele e chamar a polícia, aí a polícia entrou e aí já não teve mais como esconder. É. E no caso da Madeleine, eu não sei se foi o delegado que tiraram do caso, que ele criou um livro com outros detalhes que a mídia quer esconder. A Joyce Rodrigues falou que tem esse livro, mas eu não sei se é português do Portugal. Tá? Eu até tinha disponibilizado por PDF. Então, tem esse livro que tem uma pessoa que desmente todo esse caso, que ele fala que a polícia quis encobertar, né, tudo isso. E só que não tinha provas confundentes que realmente isso aconteceu. Eu acho que tem alguma coisa ali que dê para aproveitar do livro, e ele deve saber muita coisa, por isso que estão, tipo, eliminando ele do caso, né? É muito esquisito e sem solução, porque você, por mais que você percorra todos os percursos possíveis, ainda não bate nada. É, Nada se bate. nada. E agora essa menina podia, né, trazer um caso, mas só que
como tu disse, a evolução da foto dela para agora não tem como, porque a criança ia mudar as feições, tudo. Ia mudar, porque não tem como uma pessoa manter a mesma fisionomia durante anos. Todos nós mudamos, porque a gente envelhece, cara. A gente cresce, a gente envelhece, a gente muda. Eu não sei se com a mudança do dente muda essa parte aqui também, né? Muda tudo, né? Porque assim, quando a gente é criança, a gente tem um formato de rosto, que ainda não é o definido. Tanto que quando você tem um filho, ele pode nascer meio com o cabelinho moreninho e conforme for crescendo, o cabelo dele clareando mais. Até a cor do olho pode mudar quando você é criança. Então, tipo assim, não dá pra bater firmemente e falar, ai, não é porque não bate. Gente, só tem foto da menina pequena, menina criança. Como que você vai comparar? O meu olho a minha avó disse que era azul quando eu nasci, depois mudou de cor. Então, é porque as pessoas se baseiam muito pelos retratos falados que eles fazem, gente, só que eles fazem como se a criança não fosse mudar de feição. Então, não dá para levar em conta um retrato falado que foi feito baseado no que poderia ser. Não, é só o DNA mesmo. Só o DNA. Tem que fazer o DNA para comprovar e pôr em pauta mesmo. Ó, não é Madeleine McCann, porque. E o pior ainda é que se realmente tiver polícia envolvida, eles podem muito bem falsificar o teste de DNA. Sim. Dependendo do caso de que for. Tem casos que. Porque daí a pessoa não queria que a pessoa não queria ser pai daquela criança e modificou lá o teste de DNA. Tem casos desse tipo. É tipo isso. Só que esse caso ainda a gente vai ter que esperar novas soluções, né? Porque. Mas isso aí eu falei porque eu tenho medo que se disser que ela é filha, mudarem o DNA para dizer que não é, sabe? Comprar o laboratório e daí eles, sei lá, trocar o frasco, não sei. Então, né? A gente vai ficar nessa dúvida por resto, acho que, da vida, né? Porque é muito difícil, assim, tipo, ter uma base concreta desse caso. Não, se eu tivesse uma filha e ela assumisse esse tempo todo, eu ia dizer, então vamos lá, vamos fazer o DNA. Porque eu quero saber Porque se pai e mãe faria isso, né? é o normal. Então, já tá demorando demais esse teste de DNA, só acho, assim. Porque outras meninas que apareceram que nem eram tão parecidas, eles fizeram DNA. Uhum. Por que essa não? Pois é, né? Eu só sei que eu sou um ogro! Ah! Gente do céu! Olha, é foda, mano. Foda. Tem mais casos, eu acho, que a gente pode falar. Tem mais alguns casos. Tem casos do Brasil. Tem vários tipos de casos que dá pra gente falar. E teve outra menina, eu acho que teve outra criança também que sumiu assim e até hoje não teve solução. Esse Pedrinho, ele descobriu que os pais estavam procurando ele só quando ele tinha 16 anos. Então, porque, tipo, depois que a criança cresce, ela tem, tipo, contato, né, com o mundo exterior. Então, tipo, ela acaba descobrindo tudo, entendeu? As coisas que acontecem. Aí a criança resolve aparecer. Por isso que eu falo que é muito suspeito. E tem um programa no Investigação Discovery que, daí pegavam as crianças aqui no Brasil e, tipo, vendiam para pessoas lá dos Estados Unidos, outros países. E a criança não sabia, quando cresceu, ela queria saber qual a origem dela também. Saber quem eram os pais no Brasil, porque descobriu que tinha uma quadrilha aqui que vendia. Mas olha, até eu, se eu não tivesse nenhuma lembrança assim, contundente da minha infância, eu não tivesse fotos quando eu era criança, eu não tivesse nenhuma recordação, porque todas nós temos alguma recordação de quando a gente é pequeno, seja ela mais banal possível, mas a gente tem várias. Eu, principalmente, me lembro de várias.
recordações minhas. É tipo assim, você não ter nenhuma recordação é muito suspeito, ainda mais com a família que você mora. Você vai dar um trim na sua cabeça e vai falar, peraí, será que é minha família mesmo? Você fica na sua dúvida, na sua cabeça. Sim. Porque eu me lembro de várias histórias